A aula de hoje, então, a prof vai explicar sobre exponencial. O estudo de exponencial requer alguns conceitos sobre potenciação. No caso aqui temos uma demonstração, a elevado na n é igual a vezes a vezes a, enfim, até o enésimo termo. Então, são n fatores. O n seria o expoente, o a seria a base, expoente inteiro não negativo. Então, o expoente positivo. Temos também o expoente inteiro negativo. Esse expoente, então, nós temos uma demonstração aqui de dois exemplos. Na letra A, 2 elevado na menos 3 é igual. Como é que agora eu vou achar o valor de 2 elevado na menos 3? Bom, gostaria que vocês lembrassem alguma coisa que nós vimos sobre as frações. Quando eu somo duas frações, uma fração mais um número inteiro, a gente sabe que no denominador nós temos o número 1. Então, após a gente coloca o número 1 para efetuar a operação. Aqui não é diferente. Então, aqui a gente sabe que 2 a menos 3 sobre 1. Aqui, para achar o valor, então, dessa expressão, nós vamos colocar em forma de fração, 2 sobre 1, no caso, e a gente vai inverter. 2 a menos 3 sobre 1, invertendo, vai ficar 1 sobre 2 ao cubo. No momento em que é invertida a fração, o meu expoente torna-se positivo. Então, eu vou ter 1 sobre 2 ao cubo, que é igual a 1, 2 ao cubo, 8. Então, o valor de 2 na menos 3 é igual a 1/8. Quando a expressão já vem em forma fracionária, fica fácil. Nós vamos simplesmente inverter a minha fração e colocar o expoente que era negativo como positivo. Então, ele torna-se positivo. Então, 2 ao cubo é 8, 1 ao cubo é 1, que não precisa aparecer aqui no denominador. Então, nós vamos dar uma olhada sobre as propriedades das potências. Essas propriedades diz que quando eu tenho bases iguais, eu somo os expoentes. Quando eu tenho as bases iguais na divisão, eu diminuo os expoentes. Quando eu tenho produtos de duas bases diferentes, elevado a uma mesma potência, eu vou elevar cada base elevado ao mesmo expoente. E quando eu tenho a divisão elevado ao mesmo expoente, eu tenho, então, o numerador elevado na n e o b também elevado nesse expoente. E quando eu tenho a multiplicação, no caso aqui é a potência de potência, eu vou ter, então, a multiplicação das duas potências, no caso aqui, m vezes n. Bom, a prof colocou uma demonstração numericamente para que vocês possam entender essas propriedades. Então, quando diz ali que bases iguais na multiplicação eu somo os expoentes, eu tenho, então, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, 3 mais 2, 5. Então, 2 elevado na quinta potência. Na divisão de bases iguais, eu conservo e diminuo os expoentes. 3 tiro 2, 1, que não precisa aparecer. Então, fica somente 2. Na multiplicação de bases diferentes elevado a uma mesma potência, eu vou ter 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Está aqui. Então, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. Na divisão de bases diferentes, no caso aqui, 2 terços elevado ao cubo, eu tenho o meu numerador elevado ao cubo e o meu denominador também elevado ao cubo. Então, 2 ao cubo é 8, 3 ao cubo, 27. Na potência de potência, eu tenho 2 ao cubo elevado ao quadrado. Como vimos ali anteriormente, potência de potência, a gente multiplica as duas potências. 2 vezes 3, 6. 2 na sexta potência. Então, aqui demonstrado a maneira de como aplicar as propriedades, certo? Expoente expresso por uma fração. Nesses exemplos aqui, nós temos a base e os expoentes em forma fracionária. Como vou resolver? Eu vou tirar ele da fração e colocar em forma de raiz. Como vou fazer isso? 8 na 2 terços, o denominador torna-se
índice da minha raiz e o meu numerador, ele torna-se potência do meu radicando. O meu radicando seria a minha base, que é 8. Então, 8 elevado a 2/3 vai ficar raiz cúbica de 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Então, raiz cúbica de 64, 4. Porque 4 elevado ao cubo é 64. Na letra B, 9 elevado a 1/2. Temos, então, o 2, que se torna raiz quadrada de 9, e o 1 está aqui. Nesse caso, a raiz quadrada não aparece o 2 e a potência 1 também não aparece. Então, raiz quadrada de 9, 3. 5 elevado a 1/10. Então, raiz décima de 5 elevado a 1. Aqui eu não tenho uma raiz exata, portanto, fica demonstrado somente em forma de raiz. Na letra D, 2/3 elevado a 4/5. Temos, então, raiz quinta de 2/3 elevado na quarta potência. Vamos resolver 2 na quarta potência é 16 e 3 elevado na quarta potência é 81. Temos, então, a raiz quinta de 16 sobre 81 avos, que não tem raiz exata. Na letra E, temos aqui 8 sobre 27 avos elevado a 1/3. Colocando em forma de raiz, então, temos raiz cúbica de 8 sobre 27 avos elevado a 1. Elevado a 1, que vai ser exatamente 8 sobre 27 avos. E aí temos raiz cúbica de 8, tem exato, é 2. E raiz cúbica de 27, 3. Então, a resposta final, 2/3. Expoente na forma de radical. Então, aqui nós vamos ver dois exemplos. Letra A é expresso em forma de radical, nós vamos colocar em forma fracionária. Olha só. Raiz cúbica de 5 elevado na quarta potência. A minha base é 5. O índice é o meu denominador. E a minha potência do radicando é o meu numerador. Então, tenho aqui 5 elevado na 4/3. Na letra B, raiz quinta de 2 elevado na 10ª potência. Tenho, então, como base 2 elevado ao meu numerador, que é aqui a potência do meu radicando, que é 10. E o meu denominador é o índice da raiz. Então, 10/5. Então, tenho aqui 2 elevado na 10/5. 10 dividido por 5 é uma divisão exata isso aqui, que é 2. E aí, finalizo como 2 elevado ao quadrado, 4. Então, a resposta final de raiz quinta de 2/10 é 4. Então, após essas explicações sobre exponencial, a prof enviou alguns exercícios de propriedades de potência para vocês fazerem em aula, tá? Foi tudo enviado pelo sistema. Um beijão a todos e uma boa aula.